Essa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra que fala sobre o cativeiro da ansiedade. E você sabe que isso que eu vou compartilhar com vocês não é somente um conhecimento puramente teológico ou apologético, é na verdade uma experiência de vida. E eu sei que o problema da ansiedade, se nós formos avaliar de uma maneira macro, é multifatorial. Ou seja, você não pode ter uma única visão ou não pode decidir uma única abordagem, porque o problema da ansiedade hoje ele é generalizado e mais do que isso, ele precisa de muitas mãos para que realmente nós possamos sair de uma situação como essas. Você sabe que nós temos, por exemplo, a medicina, e nós reconhecemos a importância e a relevância de um trabalho médico sensato, maduro, profissional, de intervenção clínica num quadro como esse. Nós também reconhecemos aqui a importância de um trabalho psicológico, comportamental, de alguém que vai ter uma abordagem que vai conseguir ajudar com que você tenha mecanismos para justamente administrar ou fazer a gestão do problema. Mas nesta noite eu quero ser bíblico, eu quero ser escritural. Como eu transitei por esse problema, como eu passei por esse problema, eu sei que eu encontrei na palavra de Deus, eu encontrei nas escrituras uma esperança, ou um meio de conseguir sair desse ambiente em que eu estava trancafiado. Eu lembro que nada acontece por acaso, e que são situações que nós vamos acumulando para que chegue num quadro como o que eu vivi, mas o fato é que realmente eu quebrei alguns padrões de equilíbrio, de sensatez na minha vida, e isso fez com que eu tivesse uma consequência pesada e drástica para a minha vida. E por que eu vou falar sobre o cativeiro da ansiedade justamente num culto de ceia? Você já vai entender, porque nós precisamos da ação da cruz nas nossas emoções e na nossa consciência, para que haja um toque sobrenatural do alto, para que de alguma maneira o Espírito Santo acesse esses lugares dentro de nós. Muitas vezes nós não soubemos e não temos como sair desta situação, e nós precisamos de uma intervenção divina, nós precisamos de uma ação miraculosa do Espírito Santo. Nós precisamos que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário realmente tenha um efeito prático nas nossas vidas, e é por isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro que eu estava trabalhando igual um louco. Eu lembro que nós passávamos horas aqui na sala de aconselhamento, coisas das 8 horas da manhã até o meio-dia, para casa almoçar, voltava às 2, ia para casa às 6, tomava um café e voltava para a igreja, e até às 11 da noite. Então nós atendíamos praticamente das 8 da manhã às 11 da noite. Naquela época nós também fazíamos um trabalho de assistência lá na comunidade terapêutica SOS Vida Jovem, uma vez por semana, eu e a pastora Esther. E durante algum tempo nós fomos acumulando muito trabalho, e nós não vigiamos, nós não priorizamos determinadas coisas, e por isso nós ultrapassamos o limite daquilo que nós dissemos que é uma vida normal. E eu realmente passei a administrar um problema, porque você começa a ver sintomas acendendo no seu painel, luzes no seu painel piscando, de que você está tomando um caminho tortuoso, um caminho complicado, um caminho de consequências negativas, mas você sempre acha que dá para ir mais um pouquinho, você acha que dá para empurrar um pouquinho mais com a barriga, você acha que dá para levar um pouco mais do jeito que está, e que isso é normal mesmo, e que todo mundo passa por isso, e esses sinais que você vai recebendo, você vai achando que eles não vão interferir em nada na sua vida, só que tudo aquilo que começa de uma maneira muito embrionária, e você não lida com responsabilidade, cresce e se transforma num grande gigante na sua caminhada, e mais tarde aquilo que você não mata, vai tentar matar você. Aquilo que você não resolve, de alguma maneira vai te desgovernar. Aquilo que você não lida com enfrentamento e você empurra com a sua barriga, mais tarde você vai ter que tocar naquela situação de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais real, e isso vai te demandar todo o esforço. Era uma segunda-feira, eu tinha acordado
depois de ter participado de um culto no domingo, e eu lembro que eu acordei como se eu tivesse levado um susto, e eu estava como se eu tivesse colocado o dedo na tomada e estava levando um choque de 220. A minha boca estava seca, minha garganta estava seca, mas ao mesmo tempo eu estava encharcando uma camisa inteira, as minhas mãos estavam suando, os meus pés estavam suando, o meu coração parecia que ia saltar pela boca de taquicardia, eu não estava conseguindo administrar aquilo, e a minha cabeça pensava num looping, em várias situações negativas e problemas e adversidades, e de repente eu comecei a me ver apavorado ali, e aí eu pedi para a Josi medir a minha pressão, e quando nós medimos a pressão arterial, ela estava em 19/9, e eu levei um susto com aquilo, porque eu tinha acabado de acordar. Como alguém que estava dormindo acorda num susto como esse, como se você estivesse descendo a montanha russa do Beto Carreiro? Uma coisa louca estava acontecendo comigo. Eu lembro que nessa situação a Josi ligou para o pastor Lapa, ele foi até lá em casa, me serviram algum chá, suco de maracujá para tentar baixar aquilo. Resumo, eu realmente tive que buscar um tratamento clínico, médico, de acompanhamento para fazer os exames necessários, tomar a medicação necessária. Eu estava desenvolvendo o que eles chamam de síndrome da fadiga crônica, e mais do que isso, eu estava tendo o que eles chamam de transtorno de ansiedade generalizado. E imagine que para um pastor ligado à área da libertação e da cura interior, e que ensinou tantas pessoas a terem equilíbrio emocional e saírem de determinados cativeiros espirituais, agora eu estava lidando na minha vida com uma situação que eu não conseguia controlar, não conseguia administrar, e eu também tive que correr para um psicólogo, fazer terapia, busquei um psicólogo cristão, um bom profissional que fez as orientações adequadas, que fez o acolhimento adequado, mas eu gostaria de nessa noite falar aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Eu gostaria de falar com vocês aquilo que a Bíblia nos fala sobre a ansiedade. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que as Escrituras me ensinaram de como eu deveria sair dessa situação. Volto a dizer, as outras áreas, elas não são menos importantes, elas foram de fundamental relevância no meu processo de cura, mas o que definiu a minha saída desse estágio foi justamente o contato e a relação que eu tive com as Escrituras e com a palavra de Deus. Sabe que de uma coisa interessante, os pesquisadores dizem que de cada 2 pessoas, uma vai desenvolver transtorno generalizado de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizado. Então imagine com que tipo de igreja nós vamos ter que lidar daqui a algum tempo. Isso, inclusive para os pastores aqui da casa, precisa ser uma demanda. Você precisa ler mais a respeito, se dedicar mais a respeito, porque cada vez mais nós vamos receber pessoas atormentadas e em cativeiros emocionais e espirituais ligados a um processo de ansiedade. E nós vamos precisar abraçar essas pessoas e ter uma resposta a cada uma delas sobre como sair dessa circunstância, de como sair dessa situação. E você sabe que os índices também são alarmantes em relação ao Brasil, porque dizem que o Brasil é o primeiro do ranking nas Américas em relação à ansiedade e o 5º em relação à depressão. Então nós teremos uma igreja daqui a alguns anos com sérios problemas emocionais. E o que nós temos a dizer? De que maneira nós vamos abordar esse problema? Como nós vamos abraçar essas pessoas que estão chegando? Porque este é um grave problema que nós precisamos estar preparados para lidar e para abraçar. Então, queridos, quando nós avaliamos a Bíblia, nós descobrimos que a ansiedade ela tem um fundo espiritual. Repita isso comigo: a ansiedade, ela não é um problema da alma. A sua origem é no espírito. Então, quando eu lido com a ansiedade, eu não posso lidar somente no aspecto psicológico, social. Eu preciso entender esse indivíduo como um ser espiritual, como um sacerdote em desequilíbrio, como alguém que se desconectou em algum momento daquilo que Deus está propondo para esse tempo, alguém que se desviou daquilo que o Senhor pensa sobre uma vida plena no espírito. Então, a ansiedade é um problema de origem espiritual. Então, nós precisamos ouvir o que as Escrituras têm a dizer sobre isso. E eu gostaria de falar
sobre a palavra ansioso. Repita comigo: ansioso. É interessante que a palavra ansioso, ela tem um único significado, ela quer dizer dividido. Alguém ansioso é alguém dividido, é alguém que a sua consciência, ou seja, o seu pensamento, o seu plano de interpretação da vida está totalmente separado, está longe daquilo que tem sido gerado no seu coração, ou nos seus sentimentos, ou nas suas emoções, ou na sua percepção de vida. Quantos me acompanham nisso? Então, estar dividido é justamente quebrar a harmonia que deveria existir entre um pensamento equilibrado e entre emoções saudáveis. A sua mente e o seu coração estão separados e, portanto, não conseguem trabalhar de comum acordo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas parece que o seu pensamento pensa uma coisa e os seus desejos querem outras. Ou seja, os seus sentimentos e as suas emoções estão por uma via, estão tomando um lado, e o seu pensamento está tomando um lado completamente oposto, e você não consegue fazer a convergência, a unificação, você não consegue trazer para um eixo, você não consegue trazer para um trilho, porque estão completamente separadas. Então, estar ansioso é estar dividido. E sabe de uma coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 6 e versículo 9. Êxodo 6 e 9 traz uma interpretação para nós que é bastante relevante. E eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 2. Êxodo 6 e 2. Diz assim: falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei pelo meu povo, e eu serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que eu daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas olha só aqui, gente: mas eles não ouviram Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Repita assim comigo: ânsia de espírito e dura servidão. Imagine o que é isso. O povo de Israel estava cativo, escravo no Egito, tinha aprendido apenas a produzir tijolos e comer sopa de cebola. Estavam sendo escravizados, mortos, estavam sendo castrados, roubados na sua liberdade, de sol a sol, produzindo para Faraó, debaixo das cargas dos egípcios. E agora o Deus Todo-Poderoso se levanta em favor deles e diz: olha, sabe o que eu tenho para vocês? Uma terra que mana leite e mel. Eu tenho lugares aprazíveis, lugares de delícia, lugares de realização, lugares de plenitude, onde vocês serão abençoados. Eu vou vos arrancar das mãos dos egípcios, eu vou dar para vocês a liberdade, vou dar para vocês uma terra de conquista, e vocês vão avançar, desenvolver, progredir, vocês vão alcançar lugares inimagináveis. Imagina você viver uma vida que diariamente você é humilhado, a sua família é escravizada, você não tem esperança, não tem um dia de amanhã, não tem visibilidade de um dia melhor, não tem o sonho de uma possibilidade de uma vida diferente. E agora Deus chega e promete para você algo completamente diferente e extraordinário, dizendo: você será livre, mandará no seu próprio nariz, será proativo, e agora você vai encontrar a verdadeira felicidade. Só que o que acontece? Eles tinham uma mentalidade escrava, mas eles estavam afetados pela ânsia de espírito. A ansiedade rouba a capacidade de você ouvir e entender o propósito de Deus para a sua vida.
Você vive circunstancialmente. Você só consegue olhar para os problemas, para as decepções, para as situações complicadas, para as crises, para o caos, para aquilo que se instalou na sua vida de forma cíclica, e você não consegue sair daquele quadro de negatividade, por conta de que a sua mentalidade já foi escravizada pelo espírito do medo, pelo espírito do mundo, e agora você está preso nisso e não consegue vislumbrar uma oportunidade, uma possibilidade de uma vida melhor. Deus está dizendo para você: eu tenho liberdade. Deus está dizendo: você vai avançar, você vai conseguir, eu tenho promessas lindas para a sua vida, mas por conta da ansiedade que toma o seu espírito, você é roubado do direito de sonhar com Deus. A ansiedade, ela rouba a sua capacidade de sonhar com o Senhor. Então repita comigo: a ansiedade é um problema do espírito. E o próprio Moisés, que recebeu essa palavra da parte de Deus, é um péssimo exemplo para nós, porque Moisés estava lá como aquele que foi salvo das águas, o filho da filha de Faraó, um homem que foi criado dentro da melhor doutrina do velho mundo, que era o Egito. O Egito já tinha química, física, astronomia, astrologia, universidades. Imagine, Moisés foi criado nesse ambiente. Ele teve tutores que o capacitaram a ser um rei, a ser um príncipe, a ser um estadista. Mas ele não sabia que dentro dele era latente, fervia um coração libertador. Ele tinha sido escolhido para ser colocado como um líder diante daquele povo e salvar o povo hebreu das garras de Faraó. E quando ele olha então aquele soldado egípcio batendo num hebreu, ele se desespera, ele arranca aquela arma das mãos do soldado e ele mata o soldado egípcio. E por conta disso, ele se antecipa. Então repita assim comigo: todas as vezes que eu estou ansioso, eu me antecipo. Sabe o que é se antecipar? É viver emocionalmente no futuro. Você não consegue viver o presente, você não consegue resolver as questões do agora, você não consegue aproveitar o momento, você não consegue ter uma leitura equilibrada da situação que você está vivendo agora, nesse presente momento, e o seu coração está agonizando por coisas que ainda não aconteceram, e por conta disso, você mete o pé pelas mãos, você entra num quadro de dúvida, de incerteza, e você fala o que não deveria, você se expressa da maneira inadequada, você tem atitudes e posturas condenáveis, e você acaba se complicando ainda mais, porque você antecipa por não respeitar o tempo e o modo de Deus. Foi o que aconteceu com Moisés, porque ele era ansioso, ele sabia que carregava dentro dele um perfil de um libertador, mas ele não aguardou o tempo adequado de arrancar aquelas pessoas das garras dos egípcios, não esperou Deus o colocar num lugar de autoridade, ele antecipou esse lugar de autoridade, por isso ele atrapalhou o propósito de Deus. E sabe o que acontece por conta disso? Ele foge como um assassino, para não ser morto pelo faraó, e ele passa 40 anos morando junto com Jetro, se casando com Zípora e cuidando de cabras, até que de repente aparece para ele uma sarça ardente que se queimava, mas não se consumia. Agora imagine, por conta da ansiedade, ele dá um circuito ou um ciclo de reprovação de 40 anos. Quantos de nós entra ano e sai ano, e nós continuamos nas mesmas situações reprováveis, porque nós somos afoitos? Por causa da ansiedade, nós tomamos atitudes impensadas em momentos inadequados e não medimos as consequências. E por isso nós estamos andando em círculos. Por 40 anos Moisés ficou, e nós muitas vezes passamos anos aguardando algo de Deus acontecer na nossa vida, mas por conta de nós não termos respeitado o tempo de Deus, nós acabamos quebrando a promessa, nós acabamos perdendo o propósito, nós acabamos atrasando a obra de Deus para a nossa vida. De tanto ser antecipado, nós nos tornamos atrasados.
Segundo ponto que eu vejo em Moisés é que ele é extremamente preocupado. Repita assim comigo: preocupação. A palavra já me diz tudo. A preocupação é eu me ocupar com coisas que ainda não aconteceram. É eu colocar o coração em coisas que ainda estão por vir. É eu sofrer por antecipação. É eu não alcançar um lugar de espera, de aguardo, de paciência. E por conta disso eu também acabo atrapalhando o processo de Deus, porque Moisés, ele fica tão perturbado com a morte daquele egípcio que ele foge por 40 anos. Ele se preocupa porque o que Faraó vai fazer contra mim? O que vai acontecer comigo agora? Qual é a consequência do meu erro? Eu fiz algo que eu não deveria. E ele começa a se preocupar, e por conta disso ele foge do propósito. Sabe o que a preocupação faz conosco? Nós procrastinamos as nossas responsabilidades. Nós não enfrentamos o que temos que enfrentar. Nós vamos criando fugas e desculpas para não assumir aquilo que é nosso por direito, e nós vamos construindo subterfúgios para não encarar a realidade, porque vai se gerando no nosso coração um receio de viver aquilo, e como aquilo é algo negativo para você, você evita, vai fugindo daquilo. E por fim, Moisés, ele foge para o deserto para não ser pego por Faraó. Repita assim comigo: o terceiro e último estágio da ansiedade é o medo. E o medo é um espírito que encontra uma legalidade na nossa vida para tomar posse das nossas atitudes e do nosso pensamento. Por conta de que ele ficou tão preocupado, tão ansioso, tão antecipado em relação ao que iria acontecer, Moisés, então ele foge para o deserto para não ser pego por Faraó. E aí o medo, ele neutraliza a nossa vida. Quantas coisas nós não conseguimos vencer por causa do medo? Talvez você não consiga tirar sua carteira de motorista, talvez você não consiga voltar a estudar, talvez você não consiga fazer com que os sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida realmente sejam construídos, sejam edificados, sejam desenvolvidos, porque você vai fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer por conta do medo. Você inventa uma série de justificativas, uma série de desculpas, mas no fundo mesmo, você tem medo de assumir aquilo que Deus colocou nas suas mãos e propôs para a sua vida. E nós fugimos. Agora eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 6, você está recebendo essa palavra? Mateus capítulo 6, versículo 19. Para mim essa é a carta magna de Jesus contra a ansiedade, justamente porque essas palavras elas são do Cristo. E eu quero ler com você porque existem 4 pontos importantes aqui nesse texto, que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, para que vocês me acompanhem nesse raciocínio. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, nem o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé?
Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai dessas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Que texto glorioso, que carta de consolação, que expressão de cuidado de Cristo com o nosso coração. Mas aqui ele fala de 4 situações específicas desse texto. A primeira coisa que gera ansiedade no nosso coração, sem dúvida, é o ter. Você sabe que eu estudei marketing por algum tempo, e existe uma modalidade do marketing que pega as pessoas justamente naquilo que elas gostariam, porque elas veem o outro usar. Deixa eu explicar mais ou menos como é que isso funciona. Tem alguém que você se referencia, ou que você se inspira, que é para você um modelo inspirador. E essa pessoa está usando uma determinada camisa, um determinado sapato, anda com um determinado carro. E aí quando você olha para essa pessoa e a vê vestindo tal roupa, comendo em determinados restaurantes, andando com determinados carros, existe dentro do seu coração uma necessidade de ter aquilo que o outro tem. E olha como isso tem piorado um pouco mais, porque isso tem se agravado hoje, porque nós estamos vivendo dias de mídias sociais. Então as pessoas, elas entram no Instagram, entram no Facebook, e elas começam a ver as pessoas que são para ela inspiração, comendo em determinados restaurantes, comprando determinados carros, entrando em determinadas lojas e comprando determinadas roupas, e isso vai criando dentro de você uma angústia, porque você gostaria de ter aquilo e não pode. Se gera no seu coração uma insatisfação, se gera no seu coração uma espécie de ganância, uma inquietação, porque você olha para a sua vida e você não vê algo parecido com aquilo que você gostaria. E sabe de uma coisa? Isso é uma bobagem tão grande, porque tudo o que aparece nas redes sociais é, sem dúvida alguma, fake. Por quê? Porque tudo é editado. As fotos são digitalizadas, são preparadas. As imagens são preparadas e digitalizadas. Quando você olha aquilo na verdade é uma vida de ilusão. E você começa, ao invés de ter uma vida concreta, uma vida fundamentada, uma vida de base, você começa a querer ter e se inspirar em algo ilusório, algo que não vai te preencher o vazio, algo que não vai preencher o seu interior, e isso vai te adoecendo interiormente, isso vai te gerando ansiedade. Aqui Jesus é bem claro, ele fala sobre pessoas que guardam tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e consomem, pessoas materialistas, pessoas gananciosas, pessoas que, em primeiro lugar, elas querem salientar o ter. Hoje nós estamos vivendo um processo em que as pessoas são valorizadas pelo que elas têm, pelas imagens que elas passam. As pessoas já são valorizadas hoje pela aparência, não mais pela essência. Elas são valorizadas pelo rótulo, não pelo conteúdo. Elas são valorizadas muito mais pela capa que elas carregam do que pelo aquilo que elas construíram dentro delas. Nós estamos vivendo um tempo em que ter se sobressai ao ser. E por isso as pessoas estão desesperadas e ansiosas, querendo ter uma vida de ilusão, e esse lugar nunca chega, porque quando você conquista aquilo, você descobre que aquilo não te preenche, e você quer um outro horizonte, e quando você chega nesse horizonte, você também descobre que aquilo não te preenche, e que aquilo é somente vaidade. A segunda coisa que Jesus fala é justamente sobre a ganância. Repita assim comigo: acumulação. Ele diz o seguinte: não junteis tesouros na terra. Nós somos acumuladores. Nós temos mais sapatos do que precisamos. Nós temos mais camisas do que precisamos. Nós temos mais comida na geladeira do que podemos comer. E a gente acaba até se tornando mal agradecido, porque a gente olha para tudo isso e a gente pensa assim: meu Deus, eu estou com vontade de comer tal coisa. E com certeza você está com vontade de comer aquilo que em casa não tem.
Então nós comemos demais, vestimos demais, compramos demais, produzimos lixo demais, porque nós nos tornamos acumuladores. Nós estamos de forma gananciosa agregando coisas que na verdade não nos preenchem. Que pena, porque sabe o que acontece? Nós não conseguimos compartilhar, nós perdemos a sensibilidade de compartilhar. Nós temos tantas coisas em casa que poderiam servir tanto para outras pessoas, mas nós queremos muito mais do que nós precisamos. E essa ansiedade de acumular, de ter, de poder, sabe, comer o tempo inteiro, vestir o tempo inteiro, comprar o tempo inteiro, isso leva você a uma ansiedade de querer coisas a todo momento. É como se fosse, algumas pessoas chamam isso de terapia do consumo. As pessoas ansiosas, elas estão ansiosas até que elas comprem um bem, e aquilo funciona como uma dose de droga, que vai anestesiar os seus sentidos por alguns instantes, mas quando você compra e você tem, logo passa aquela vontade, e uma outra dose de ansiedade começa, e você precisa de uma nova compra para se sentir feliz. O terceiro ponto são os governos iníquos. Repita comigo: idolatria. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou mais idólatra, eu já saí das religiões em que as imagens eram importantes para mim, eu não me prostro mais diante dos falsos ídolos, eu não tenho mais nenhum relacionamento com as imagens de escultura, eu não vivo mais na idolatria. Mas o que é que está ocupando o seu coração? Tem uma canção antiga que eu gosto muito da letra, e ela fala mais ou menos assim: no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Sabe o que acontece conosco? Nós não temos noção do que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Se você tem um problema familiar mal resolvido e aquilo rouba o seu sono, quando você acorda aquilo está lá, quando você vai dormir aquilo está lá, quando você trabalha aquilo está lá, aquilo tomou um lugar na sua vida muito maior do que Deus, porque está ocupando o lugar do Senhor. Se você tem uma relação de dependência emocional com alguém, num sentido de relacionamento afetivo, essa pessoa ocupa um lugar gigantesco na sua vida de idolatria e está sentado no trono que deveria ser do Senhor. Se você tem uma carreira profissional promissora e aquilo ocupa esse lugar dentro da sua vida, muito maior do que o lugar que o Senhor deveria ocupar, saiba que essa sua carreira hoje é a sua idolatria. Nós precisamos entender que se você talvez tenha um ministério, uma carreira na esfera da fé, que você abraçou, talvez seja hoje para você mais importante do que Cristo, e tem uma cara boa, porque você afinal de contas está vivendo algo relacionado à sua vocação e ao seu chamado. Quantos me entendem? Digam amém. O que ocupa o lugar de Deus na sua vida? Isso é idolatria, e a idolatria, quando você quer muito algo, a Bíblia diz que a obstinação é como um pecado de feitiçaria. Aquilo é um desejo incontrolável dentro de você, a ponto de te tirar do eixo, a ponto de te roubar do trilho, de te confundir na jornada, de confundir o seu caminho, de fazer você viver em dúvida, perdido, incerto sobre o dia de amanhã. E essa falta de segurança, porque você quer controlar determinadas coisas que estão fora do seu controle, te levam a um quadro de ansiedade terrível. O quarto ponto é uma visão tenebrosa. Repita assim comigo: cegueira. Lembra do que nós lemos acerca da ânsia do espírito no povo hebreu lá no Egito? Lembra disso? Isso é que te torna cego, porque você não consegue ver o agir de Deus, a sua fé enfraquece, você apostata da fé, você não consegue vislumbrar um sobrenatural de Deus, um agir do Senhor de forma milagrosa. Você vem à igreja, você participa dos cultos, você levanta a mão durante o louvor, você ouve a palavra, mas parece que Deus não é real para você, porque você não tem convicção, você não tem fé, você está cego.
Deus está dizendo: eu tenho o melhor dessa terra para você, eu tenho uma terra que mana leite e mel, eu tenho um lugar de delícia, mas a cegueira da ansiedade está fazendo com que os seus olhos se tornem cegos. Então, se os seus olhos forem bons, ou seja, se você olhar a vida de uma forma abençoada, grata, se você olhar para a vida, sabe, com o coração aberto, entendendo que Deus está te dando possibilidade de realizar grandes feitos dentro do propósito, se todos os dias quando você acorda, você encontra o Senhor te abraçando, em todos os momentos você enxerga bem a vida, então todo o seu corpo vai bem. Agora, se você tem uma visão negativa acerca das pessoas, acerca das coisas, sabe, só o que sai da sua boca são palavras de blasfêmia, palavras de murmuração, palavras de engano, se os seus pensamentos são constantemente perturbados por coisas, sabe, doentias, nocivas, tóxicas, então o seu corpo será trevas. Nós muitas vezes perguntamos: como é que eu estou sentindo fisicamente a ansiedade? Como é que eu chego a ficar trêmulo? Como é que eu não consigo controlar os batimentos cardíacos? Como é que a minha pressão sobe? Como é que a minha respiração fica ofegante? Por que eu transpiro tanto? Essa sudorese são coisas que eu não consigo controlar. Eu estou nervoso, estou fora de mim. Por que o meu corpo sente? Porque os seus olhos não são bons. Porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, a luz da palavra de Deus, a luz do Senhor sobre nós, a luz que nos faz enxergarmos, sabe, novas possibilidades. Esse texto diz: não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Sabe o que vai acontecendo conosco? Nós vamos vivendo por antecipação problemas que ainda não aconteceram, e nós vamos represando problemas. Obviamente você tem acompanhado na mídia o que aconteceu lá em Brumadinho, infelizmente aquela catástrofe, onde nem todas as pessoas sumidas ainda foram encontradas. Mas você viu o que faz uma represa que está guardando rejeitos e dejetos e não tem estrutura para dar suporte? Você viu a quantidade de lama que destruiu e dizimou toda uma cidade. Assim somos nós. Nós vamos entupindo o nosso coração com os lixos da vida, com os dejetos da vida, com os rejeitos da vida, e quando essa barragem do coração ela rompe, você acaba prejudicando não somente você, mas todas as pessoas que estão ao seu derredor, porque o seu marido no seu casamento sofre, a sua esposa no seu matrimônio sofre, os seus filhos sofrem em casa, os seus amigos no ambiente de trabalho, os seus amigos no ministério, porque você é uma pessoa que não tem controle, você é uma pessoa prestes a espanar, uma bomba prestes a explodir, um vulcão extinto prestes a entrar em erupção. A qualquer momento explode algo dali, porque nós vamos represando e nós não conseguimos conter. E infelizmente eu preciso interpretar essa palavra. Repita assim comigo: eu não posso andar ansioso, cada dia tem o seu mal. Isso quer dizer que eu posso viver irresponsavelmente? Claro que não. Até inclusive tem alguns livros de autoajuda que trazem lá um termo chamado carpe diem, né? Que é aproveite cada momento da vida. Glória a Deus por isso. Hoje nós estávamos ouvindo uma canção de criança lá em casa, eu e o Arthur, e é uma canção muito doce, que fala sobre pisar na poça de água, sabe, correr atrás de passarinho, sabe, correr num campo durante um processo de chuva, durante uma chuva, ter contato com a natureza. Essas coisas são extremamente importantes, mas essa palavra sobre cada dia ter o seu mal, ela pode ser interpretada de duas formas. Você pode entender assim, viva circunstancialmente sem medir as consequências, mas entenda de uma coisa: toda consequência sua vai gerar escolhas. Então você vive de uma forma irresponsável e inconsequente hoje. Você faz o que dá na telha, que afinal de contas, cada dia tem o seu mal. Você não mede
os seus atos. Isso é irresponsabilidade, isso é indolência, isso é omissão e negligência com a vida. Não é isso que Deus quer. Mas tem um outro lado dessa moeda que eu preciso entender. Eu preciso entender que Deus quer que eu viva o hoje, entendendo que o hoje é uma oportunidade rara de construir o amanhã. Então tudo aquilo que Deus der nas minhas mãos para fazer, eu preciso fazer com dedicação, com zelo e com excelência, porque isso vai construir um futuro promissor e abençoado para mim. Porque, sabe, eu fui visitar um hotel que nós vamos realizar o retiro para empresários agora em 2019. Eu fui visitar um hotel e de vez em quando eu faço umas coisas de criança, né? E eu estava lá com a moça que estava apresentando toda a estrutura e tinha um lago lindo. Eu peguei uma pedrinha e joguei no lago, né? E sabe quando a pedra cai, ela vai gerando o que no lago? Ondulações. É assim a vida. Tudo que você faz gera ondulações. Todas as suas atitudes vão gerar ondulações. E onde é que essas ondas vão dar? Essas consequências, elas precisam ser administradas. Então eu preciso o quê? Apreciar. Repita assim comigo: contemplação. Porque Deus nos ensinou isso. Quando você lê Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Quando cada coisa era construída em cada um dos dias, a Bíblia diz que Deus olhava, Deus se inspirava, Deus contemplava a criação das suas mãos e Ele dizia: e viu Deus que era bom. Ou seja, nós precisamos ter algo na nossa vida que venha nos dar prazer. Tem muita gente que fica o dia inteiro no WhatsApp vendo gatinho, o dia inteiro no WhatsApp vendo meme, o dia inteiro no WhatsApp vendo piada, e não faz nada produtivo. Você sabe que existe uma pesquisa que nós utilizamos o nosso celular cerca de 4 horas por dia em média. 4 horas era o tempo que você sentava com um amigo para tomar uma xícara de café. 4 horas era o tempo que você fazia algo produtivo para você mesmo. Quanto tempo você poderia estar lendo um livro, poderia estar enriquecendo a sua mente, poderia estar investindo na sua carreira profissional, poderia estar investindo no seu ministério, poderia estar tendo tempo com Deus, de oração, de meditação na palavra. Mas o que você está fazendo? Você dorme com o celular e acorda com o celular. E essa vida é uma vida complicada, porque você posta foto e é como fumar. Você posta foto e você toma um copo d'água, você volta para o celular para saber quantos likes a foto teve. Aí você não fica contente, você vai fazer outra coisa. Daqui a pouco você volta para o celular para saber se alguém deixou alguma mensagem embaixo da sua foto. E daqui a pouco você vai para lá e você volta para responder a mensagem que o outro te mandou. E quando o outro te ofende, você cria uma briga. Então você vive enrolado naquilo. Isso é só um exemplo. Eu estou falando do celular, mas tem inúmeras outras coisas que não edificam, que não constroem a nossa vida. O celular deveria ser usado como uma ferramenta de trabalho, não de entretenimento diário. Tem outras coisas que você poderia estar fazendo. Você poderia estar tendo uma caminhada para apreciar a vizinhança. Você poderia estar conversando com os teus vizinhos. Tem gente que nem conhece quem mora do lado, justamente porque vive uma vida doente, uma vida de trevas, uma vida complicada. E eu quero que você abra comigo Filipenses, vamos lá, já estamos indo para o final. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, repita comigo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz, repita comigo, Deus de paz, este será conosco. Agora imagina aqui comigo, Paulo está falando para ninguém andar ansioso, correto? Ele recebe a visita de um camarada amigo dele, e ele vai usar esse camarada como um correio, porque essa carta vai ser enviada aos filipenses. Então olha só o que ele faz, ele escreve aos filipenses, mas você sabe em que situação Paulo escreve isso? Sobre ansiedade. Paulo estava preso em Roma, aguardando exatamente a sentença do imperador. Imagine se fosse nós, preso numa cadeia esperando a sentença do juiz. A gente estava desesperado. Não precisa nem assinar a sentença de morte, que a gente já passava a corda no pescoço dentro da prisão, porque nós não soubemos esperar. Nós não soubemos esperar. E Paulo aqui, ele nos dá uma lição de vida. O camarada está preso, aguardando em Roma o imperador decidir acerca da sua vida, e ele escreve: não andeis ansiosos. Então repita assim comigo: ansiedade não é o mal do século. Porque, gente, todo mundo diz: a ansiedade é o mal do século, a ansiedade é o mal do século. Aqui eu vejo, a carta aos Filipenses foi escrita há quase 2000 anos. Já tinha crente ansioso naquela época, ô crentalhada. E Paulo foi obrigado a escrever uma carta para os ansiosos de plantão, e dizer: olha gente, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Então a ansiedade, ela não é um problema deste século, é um problema dos séculos e dos séculos, porque é um problema do espírito. Não é porque agora tem a internet, não é porque agora tem não, sempre as pessoas tiveram problema com ansiedade, porque esse é um desajuste espiritual. Então aqui existe uma ordem, repita assim comigo: uma ordem. Então eu preciso entender, não é que todo ansioso está em pecado e vai para o inferno. Por favor, olha a apologética, olha a exegese aqui, né? A aplicação do texto bíblico, não tem nada a ver com isso. Mas se eu entendo que a Bíblia é uma carta normativa, de instrução diretiva para a minha vida, e o apóstolo Paulo, que foi um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, ele está me dizendo para que eu não ande no imperativo ansioso por coisa alguma. A Bíblia está declarando aqui uma ordem. Então, se eu não obedeço a ordem, eu pratico o quê? Uma transgressão. Repita assim comigo: quando eu não pratico uma ordem, eu estou transgredindo a instrução. E o diabo é um excelente legalista, ele só trabalha por legalidade. Como é que alguém fica com síndrome do pânico? Como é que alguém fica desesperado? Como é que alguém vive a ansiedade? Como é que alguém vive o medo? Simples: transgrediu a lei, quebrou uma lei chamada o descanso. Porque o descanso, ele não é um dia, o descanso é uma pessoa. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa palavra descanso no original hebraico é Shabat. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Não adianta você descansar um dia e não descansar em mim. Ele não está invalidando uma coisa em detrimento de outra. Jesus não anulou a lei, não anulou o dia, mas Ele está dizendo: você precisa aprender a descansar em mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. O que é mansidão, gente? É justamente um valor interior que eu desenvolvo contra a ansiedade. A mansidão é a tranquilidade, é a calma, é o equilíbrio, é a ponderação, é a sensatez. Então, quando eu descanso nele, e se eu não descanso, eu quebro a lei do sábado, eu quebro um princípio, e Satanás então, ele se aproxima, ele adentra esse lugar. Vem cá, pastor Éder, rapidinho. Isso, fica lá de frente para eles. Vem cá, pastor Fernando, rapidinho. Pastor Fernando aqui, tá todo mundo vendo aqui, gente?
Dá um tchau para mim lá atrás. Isso. Pastor Fernando aqui representa para a gente o espírito da ansiedade. Ok? E aqui está quem? Está o pastor Éder. O pastor Éder, ele é consciente que existe uma lei que diz: não andeis ansiosos. E quando ele transgride a lei, então Satanás tem a legalidade de acessar a sua vida. Então dá um passo para frente, pastor Éder. Pastor Éder quebrou a lei, ele transgrediu, ele saiu do lugar que Deus havia o colocado para viver o propósito. Então agora a ansiedade tem o poder de dominá-lo. Palmas para os nossos atores. Obrigado, gente. É assim que funciona na nossa vida. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará em trevas. E aqui Paulo, ele fala sobre nós vivermos ansiosos, porque parece que a gente não crê num Deus. E ele deixa 3 instruções, repita assim comigo, 3 instruções. Você pode acompanhar elas para a gente encerrar? A primeira delas é vida de oração. Vida de oração. Se você perguntar assim, pastor Jacques, o que te ajudou a sair desse lugar? Vou te explicar. Vida de oração e súplica e ação de graças. Vai para Deus todo dia e diz assim: Senhor, eu estou ansioso, tem boleto para pagar amanhã e eu não tenho dinheiro. Senhor, eu estou preocupado, porque eu não quero, Senhor, que as pessoas pensem que eu sou um cara mau caráter, trapaceiro, porque eu sempre honrei as minhas dívidas, e eu sempre coloquei o meu nome em primeiro lugar, porque eu também sou cristão, e eu não quero envergonhar o seu nome, Senhor. Senhor, eu estou com medo de ir para um Serasa, eu estou com medo de entrar no vermelho no banco, eu estou com medo de me enrolar com cheque especial e cartão, está difícil para mim. O que eu faço nisso, gente? Eu falo. E o falar organiza o pensamento. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejais o quê? Curados. Quando você está falando com Deus, a cura está brotando dentro do seu coração. Você está liberando para o Senhor as suas dores, as suas cargas, os seus pesos, as suas injustiças, as suas angústias. Você está colocando diante do Senhor, oração e súplica. Aí você vai suplicar agora: vem, Senhor, sobre mim. Me ajuda, Senhor, a entrar num lugar de equilíbrio, de sensatez, a botar minha vida em ordem. Me ajuda, Senhor, a entrar num lugar em que eu vou conseguir usufruir daquilo que o Senhor tem para mim. E começa agora a declarar em gratidão. Repita comigo: ação de graças. Pai, eu sei que o Senhor tem para mim coisas lindas. Você começa a dizer: sabe aquele filho que está te deixando ansioso porque está fora dos caminhos do Senhor? Você não vai blasfemar contra ele. Você vai chegar diante do Senhor em oração e vai começar a dizer: Senhor, o meu filho é uma bênção, o meu filho é uma semente piedosa, o meu filho é marcado pela mão do Senhor, o meu filho, ele tem um chamado lindo, e eu sei que no tempo adequado o Senhor vai trazê-lo de volta, porque nenhuma palavra que o Senhor libera é em vão. E eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te agradecer por todas as circunstâncias que eu tenho vivido, porque a oração, ela ajuda a aliviar o coração. Repita assim comigo: a oração ajuda a aliviar o coração. Então aqui fala o seguinte: que o Deus de paz guardará o vosso coração. Você consegue colocar a mão no seu coração? Repita assim comigo: a paz de Deus vai inundar o meu coração. Meu irmão, quando você está ansioso, preocupado e começa a orar, a paz que excede todo o entendimento, ela entra em você e ela ocupa todo esse espaço vazio e manda a preocupação embora, manda a antecipação embora, manda o medo embora. Ela vai curando o seu coração, vai curando as suas emoções, vai curando os seus sentimentos, vai curando a sua consciência, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, vai colocando tudo de novo em equilíbrio e em ordem. A paz de Deus que excede todo o entendimento, não a paz que o mundo dá, não a paz momentânea, não a paz passageira, mas uma paz que é uma constante na nossa vida. Aquela paz que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, mas essa pessoa, se fosse eu na situação dela, eu já estava me descabelando, eu estava arrancando o cabelo da cabeça. Como é que essa pessoa pode estar tão tranquila, tão equilibrada, se o mundo está caindo na cabeça dela? Simples, ela tem uma vida de oração.
esse é um lugar que nós não podemos abandonar. Esse é o lugar que nós precisamos nos dedicar. A segunda coisa, repita assim comigo: ocupar o pensamento com aquilo que é justo. Aí a Bíblia diz assim: pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do céu. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que provém de Deus, você tem que pensar. Mas a nossa cabeça é atormentada por coisas lá de fora, né? Mesmo sem querer você decora. Quer ver uma coisa? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela onde? Eu sei que você sabe, no Tinder. Aí o irmão não sabe o que é Tinder, ele baixa o aplicativo, daqui a pouco ele já está namorando e adulterando pela internet. Por quê? Ele deu mente e espaço para as coisas do mundo. E sem querer, gente, pelo amor de Deus, para de assistir Cidade Alerta. Sem querer, você já vai para a página do Pasquim da cidade para ver quanto mais sangue, mais assassinato, mais roubo. Meu Deus, parece que a vida tem mais graça. E o assunto entre nós não é bom. Parece que se a pessoa não sabe falar da desgraça, ela não participa da conversa. Porque a gente quer falar só sobre desgraça. E aí a gente vai conversar com as pessoas, né? Tu não soubesse? Meu Deus, está todo mundo sabendo. E aí aquilo começa a compartilhar coisas negativas, coisas tóxicas, coisas destrutivas. E aquilo vai ocupando a sua mente. Meu irmão, daqui a pouco você sente uma dor no fígado, você já está no Google achando que é câncer. Você sente uma dor de cabeça, já vai fazer uma tomografia em vez de tomar uma Neosaldina. Por que você faz isso? Porque nós estamos tão bombardeados que qualquer coisa pode ser uma coisa absurdamente horrível, que a gente não consegue mais pensar nas coisas que são do alto. Infelizmente nós estamos dando ouvido para esse século. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: pare de dar ouvidos para esse século. Meu irmão, a palavra de Deus precisa engolir a mentira de Satanás. A palavra de Deus precisa engolir a mentira de Satanás. Nós precisamos ter um fundamento que é Cristo, inabalável, na nossa vida, valores do reino, uma essência de princípios que reúnem os pré-requisitos do reino de Deus. Isso precisa ocupar o nosso coração, isso precisa ocupar a nossa mente, sabe? Às vezes a gente está cheio de coisas ruins. Mídia social é a mesma coisa, está lá olhando, né? Parece que quanto mais triste, não, eu vou tirar um tempinho para assistir um filme. Ao invés de assistir comédia, vai assistir filme que já tem um que passa a espada no pescoço, já cai a cabeça, o sangue já jorra para o lado. Meu irmão, você vai dormir como? Sonhando com a Annabelle. Nós estamos ocupando o nosso coração e a nossa mente com coisas destrutivas. E sabe o que vai acontecendo com a gente? Olha que sério isso aqui, gente. Pensamentos pecaminosos, pensamentos mundanos geram em nós incredulidade. Nós vamos nos esquecendo das promessas, nós vamos nos esquecendo das profecias, nós vamos nos esquecendo das palavras que Jesus liberou sobre a nossa vida. E sabe o que acontece? Nós perdemos o fundamento de debaixo dos nossos pés e nós começamos a entrar num quadro de apostasia, nós enfraquecemos na fé. Depois da ansiedade, o próximo passo é pensar assim: será que Deus existe mesmo? Será que Jesus realmente se preocupa comigo? Será que isso tudo é verdade? E terceiro, repita assim comigo: praticar. Paulo diz assim para os filipenses: aquilo que de mim ouvistes e de mim vistes, isso fazei. Sabe o que está acontecendo conosco? Hoje a gente gasta mais tempo com coisas que não edificam do que com grandes projetos. Meu irmão, aí dentro tem dom, tem talento, tem capacidade, tem criatividade, tem coisas grandes dentro de você.
E ao invés de gastar o seu tempo para fazer coisas que vão marcar uma geração, que vão deixar um legado para o futuro, que vão movimentar a vida das pessoas, você perde o seu tempo com coisas que não edificam. Paulo fala o seguinte: não adianta você só saber da palavra, você tem que praticar aquilo que eu orei aqui, no momento da oração, da ação de graça, da súplica, aquilo que eu disse: Senhor, eu não vou engolir a mentira do mundo, o engano de Satanás, eu vou viver segundo a tua palavra. Eu tenho o que? O terceiro passo que? Praticar. Eu tenho que colocar em prática na minha vida. Isso tem que ser uma verdade na minha existência. Isso tem que mudar o meu destino. Isso tem que mudar o meu comportamento. Não pode ser uma falácia. O evangelho não é uma teoria, não é as palavras lançadas ao vento. Isso transforma a vida do homem. Isso modifica a estrutura de vida. Quantos recebem isso no seu coração? Então às vezes a gente está ansioso porque o ser humano ele precisa realizar, e você está sem senso de propósito, você está sem senso de realização, você não tem nenhum desafio que te ajuda a levantar da cama de manhã. Aí essa falta de propósito, ela vai gerando dentro de você: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer depois? E o que vai ser da minha vida? Daqui a pouco você está no emaranhado de pensamentos tóxicos, podres, que vão te prender em lugares errados. O que mais pode atrapalhar a minha vida, pastor? Vou fazer uma listagem rapidinha aqui para você. Primeiro, o que pode trazer ansiedade? Falta de perdão. Vai resolvendo seu coração aí, porque perdão, como diz o pastor Juscelio, não é um mandamento e também não é um sentimento, é uma oportunidade privilegiada que Deus nos dá de nós sermos livres dos nossos algozes. E você não está aproveitando essa liberdade para ser livre de ninguém. Essa pessoa está no seu coração a todo tempo, na sua mente o tempo todo, você não consegue se desvincular dela, e por isso você está adoecendo interiormente. Você está ansioso porque o seu coração está adoecido por conta da amargura. Outra coisa que pode trazer ansiedade: problemas mal resolvidos do passado. Você já experimentou compartilhar a sua história, as suas verdades com alguém, sem filtro, sem reserva, sem limite, 100% de verdade, 100% de libertação? Chegar na frente de alguém e vomitar: eu pratiquei isso, eu fiz aquilo, sabe, sem medo. Procurar alguém espiritualmente bem equipado, moralmente equilibrado, e abrir sua vida. Coloca a sua vida para fora. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que não confessa jamais prosperará. Então, se você quer prosperar, abre o coração, confessa suas culpas, confessa seus pecados, diz o que você praticou. Sabe por que você está ansioso? O diabo está te pegando num segredo lá do passado, e você carrega culpa por conta disso, e você não consegue fugir disso. Porque você acorda, aquela situação está sendo apresentada diante de você. Você vai dormir, aquela situação é apresentada diante de você. 24 horas por dia aquela situação está do seu lado, porque ela nunca foi resolvida. Você precisa colocar a sua vida a limpo. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Sabe por que a pessoa vive ansiosa? Ela não quer ser livre, ela quer viver abraçada nas mentiras que ela construiu uma vida inteira. Porque se você tiver coragem de abrir a sua vida, você vai ver que isso vai aliviar as suas cargas, vai aliviar a sua mochila. Outra coisa que pode acontecer: problemas com paternidade. Repita comigo: paternidade. Vou contar para vocês uma situação lá de casa. Nós tínhamos viajado, o Arthur tinha 2 provas, muito material para estudar,
E aí chegou um dia lá, que era uma prova de inglês sou eu que estudo, tinha mais ou menos umas 10 páginas, com muito conteúdo para estudar, e eu disse: olha, Arthur, nós vamos fazer provinha, a gente vai fazer simulado, papai vai tomar de você, e a gente vai conseguir resolver essa situação, amém? Amém, pai, vamos lá. E a gente estudou um dia inteiro, ralamos ali, e ele gabaritou as provinhas que eu fiz, e eu disse: filho, você está pronto, vai para a escola e faz a prova, porque vai dar tudo certo. Chegou no outro dia na escola, a professora falou assim: Arthur, se você quiser mais uma semana para estudar, porque é muito conteúdo, a professora dá, a prof libera, aí você faz semana que vem. Ele disse: não, o meu pai disse que eu estou pronto, pode fazer comigo. Fizeram a prova e ele tirou 10. No outro dia era a prova de matemática. Olha só como a gente se projeta. Eu odeio lógica, e quem estuda matemática lá em casa é a Josi. E era mais do que a quantidade de inglês. Quando eu vi aquela quantidade de número, de conta, eu entrei em colapso. Eu chamei a Josi no quarto e disse assim: ele não vai dar conta. Aí ela falou assim: como que não? Não, Josi, é muita coisa para estudar. Essa prova é amanhã, não pode esquecer. Manda um WhatsApp para a professora aí e remarca essa prova, porque amanhã não tem jeito dele fazer. Só que eu falei baixinho com ela, só que ele ouviu de lá onde ele estava, e eu não sabia. No outro dia acordamos de manhã, o Arthur emburrado na cama. Eu não vou para a aula. Por que, Arthur? Não, tem prova hoje e o meu pai disse que eu não estou pronto. Aí lá saiu eu da cama, fui lá e disse: meu filho, pai quer retirar a palavra que o pai liberou ontem. Papai vai orar com você e a gente vai retirar essa palavra. Eu quero dizer que você acertou todos os simulados que a mãe fez ontem. Você sabia a tabuada de cor. Você fez todas as contas do seu jeito, sem ter recebido nenhuma aula. Você está pronto, você está preparado. Gente, eu custei para mudar a cabeça desse menino. Eu fui de casa até no colégio, dentro do carro, falando: você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. E graças a Deus, ele foi para o colégio, fez a prova e tirou 10. Sabe o que eu aprendo com isso? A palavra do Pai traz segurança. Sabe por que nós somos ansiosos? Nós nunca tivemos um pai que nos deu segurança. Lá atrás, na nossa criação, na nossa formação, no nosso desenvolvimento, a gente não teve um pai que disse: você consegue, eu acredito em você, eu estou do seu lado, se der alguma coisa errada nós vamos enfrentar juntos, você não está sozinho, eu vou enfrentar junto com você. A gente nunca teve. E hoje é difícil para a gente, mesmo com a nossa nova natureza em Cristo, mesmo matando o velho Adão, a velha criatura aqui dentro, a gente abraçar Deus e dizer: Senhor, eu não tive quem me desse segurança, mas o Senhor me dá. Então eu tenho que o quê? Orar, não mais dizendo Senhor, e orar dizendo Deus. Eu tenho que orar chamando de Pai, e a gente declarar mesmo: Pai, eu sei que você está comigo. Pai, eu sei que você me dá segurança. Eu sei que você me dá suporte. Eu sei que você me dá apoio. Eu sei que você está do meu lado. Eu não estou sozinho, Pai. Você está comigo. Porque o Pai traz segurança. Quando isso falha, a gente se perde. Outra coisa que acontece é porque as pessoas, elas hoje são imediatistas. Nós temos uma vida de miojo. Em 5 minutos nós estamos prontos. Nós temos uma vida de micro-ondas. A gente quer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Nós não temos uma mentalidade de processo. E sabe de uma coisa que eu descobri, pastor Fernando? Que até José, no Egito, pisou na bola. Porque José sempre para mim foi o modelo do processo. Ele foi para a cova, os irmãos mentiram, ele foi vendido para a caravana dos ismaelitas, foi parar na casa de Potifar, foi preso como estuprador, e lá na cadeia ele disse para o copeiro: olha, não esqueça de mim, hein? Olha a ansiedade aqui. A ansiedade apareceu. E o que Deus faz? O cara esquece dele. Porque Deus trata a nossa ansiedade, o quê? Gerando paciência, gerando mentalidade de processo. Deus é um Deus processual. Ele poderia ter construído tudo num dia só, ele fez em 7.
para mostrar para a gente que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito e não é da nossa forma. Há um tempo e um modo específico para todas as coisas. Nós precisamos desenvolver paciência no processo. E por que eu estou falando sobre isso hoje, num dia de ceia? Porque a Bíblia diz, através do profeta Isaías, que Ele levaria sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estaria sobre Ele, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Mas quando o próprio Cristo, Ele recita Isaías falando sobre o Espírito, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, e Ele começa a dizer, no final Ele diz assim, porque eu vim para os quebrantados de coração, e eu descobri que a palavra ansioso, que quer dizer dividido, é a mesma palavra para quebrantado, que quer dizer dividido. Quebrantado é uma pessoa dividida, sentimentos e emoções em desconformidade com a consciência. Então nós podemos entrar num lugar na cruz e acessar o Espírito que está sobre nós e dizer, Senhor, me livra da ansiedade, arranca de mim a preocupação e o medo. Senhor, eu estou adoecendo, eu estou acabando com o meu casamento, eu estou acabando com a vida dos meus filhos, eu estou acabando com a minha família, eu estou acabando com o ministério, estou acabando com a empresa, porque eu sou ansioso, eu estou em desequilíbrio, eu estou fora de controle, e eu não sei onde é que isso vai dar, mas eu preciso da tua ajuda nesta noite. E eu quero pedir que você que foi tocado por essa palavra, fique de pé. Você que se identificou com essa palavra, fique de pé. Isso. Isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão sobre o seu coração. Eu já quero pedir que os irmãos que vão nos ajudar a servir a ceia viessem aqui. Repita assim comigo: eu não andarei ansioso por coisa alguma. Eu buscarei em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Faça sua oração agora diante do Senhor. Não espere por mim, é o seu momento com Deus. Existe aqui uma graça de cura, e o Espírito Santo está alinhando o seu pensamento com as suas emoções e seus sentimentos. Eu vejo como se nesse ambiente estivesse sendo gerado uma espécie de um eclipse. Sabe quando a lua, o sol e a terra entram exatamente no mesmo eixo em alinhamento? O Senhor está alinhando pessoas aqui nessa noite. Ele está tocando no seu espírito, onde as minhas mãos humanas não alcançam, e Ele está colocando em ordem os seus sentimentos, as suas emoções e os seus pensamentos. Você não vai mais tomar nenhum tipo de atitude precipitada. Você não vai pisar mais na bola, antecipando as coisas que não são o tempo para acontecerem. Você vai ter graça de Deus para suportar o dia a dia, até que o Senhor, Ele faça isso acontecer na sua caminhada. Você não vai viver com medo. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de você. Ele é o seu Pai. Ele te dá segurança, Ele te dá confiança, Ele te dá fundamento, Ele te dá chão para que você corra, Ele é o caminho para que você trilhe. Comece a orar e comece a dizer: Pai, sabe essa oração que eu ensinei agora para vocês sobre petição e súplica? Comece a fazer isso, treine agora, diz assim: Pai, eu não consigo controlar isso que está dentro de mim,
Pai, eu não consigo controlar meus sentimentos, minhas emoções, meu pensamento, eu estou entrando em colapso, eu já estou em desespero. Pai, me ajuda. E depois que você fizer isso, comece a agradecer. Pai, eu te agradeço porque eu sou um crente equilibrado, eu tenho saúde emocional, eu tenho desejos controlados, eu tenho sentimentos saudáveis, eu tenho emoções curadas, porque eu tenho o teu Espírito, e eu não serei mais um quebrantado de coração, eu não serei mais alguém dividido. A Bíblia diz que o quebrantado de coração não desprezará o Senhor. Olha que lindo, gente. O abatido e o contrito, o abatido e o quebrantado não desprezará o Senhor. Se você buscá-lo nessa noite com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você encontrará um lugar de arrependimento no Senhor. Diga: Senhor, eu quebrei a tua lei, eu entrei em transgressão, eu ultrapassei os limites, eu quebrei as regras, e por isso estou sofrendo, mas a partir de hoje eu faço um concerto contigo, eu entrarei nesse lugar, e eu sei que o Senhor irá me levar para um lugar de saúde, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vocês podem todos ficar de pé. Aliás, todos sentem, por gentileza. Nós vamos passar agora com o vinho e com o pão, e à medida que você for recebendo, você vai ficando de pé. Nós vamos pedir para o Ministério de Louvor entoar algumas canções de adoração ao nosso Deus, para que você vá tendo esse tempo. Não distraia, fique fixo nessa mensagem de hoje. O Senhor está retirando algumas pessoas de determinados cativeiros nessa noite. O Senhor está livrando você de determinados cativeiros nessa noite. O Senhor está tocando o seu córtex cerebral, o Senhor está tocando o seu lobo cerebral, o Senhor está tocando todas as áreas do seu cérebro, o Senhor está tocando todas as áreas do seu sistema nervoso central. O Senhor está vindo com o seu sangue e fazendo uma asepsia, tirando tudo que é tóxico de dentro de você, para equilibrar a sua mente e o seu corpo. Por isso, nesse momento, vai pegando o vinho, vai pegando o pão, e não se disperse, não saia desse ambiente. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Enquanto nós estávamos adorando, eu lembrei do texto bíblico que fala sobre o caminho de Emaús, que aqueles dois homens estavam ansiosos, eles estavam preocupados, eles estavam com medo do futuro incerto. Imagine, eles estavam pensando: o que vai acontecer conosco? Tudo aquilo que falaram acerca de Jesus o Messias, será que era realmente verdade? Eles estavam confusos, eles estavam atônitos pelo que havia acontecido, estavam incertos. O futuro para eles estava nublado, eles não tinham convicção de um futuro. Mas de repente, quando Jesus entrou na casa e ceou com eles, os seus olhos se abriram de toda a cegueira espiritual, e eles então tiveram convicção de que quem estava com eles era Cristo ressuscitado, o Messias. Portanto, nessa noite, nenhuma ansiedade roubará de nós a visão. Nós estamos sendo alinhados nesta noite. E por isso, querido, levante seu pão aos céus. E Senhor, assim como o Senhor compartilhou o pão à mesa naquele dia, rasgando os olhos daqueles homens, para que a ansiedade fosse embora, para que a preocupação cessasse, para que o medo fosse arrancado, nós hoje oramos, porque nós entendemos que ao participar do Teu corpo, meu Deus, os nossos olhos serão abertos e poderemos ver a realidade das coisas, porque nós não nos guiamos por circunstâncias, nós não nos guiamos e nem vivemos por vistas, mas nós vivemos por fé.
E fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós teremos esperança da glória, que é Cristo em nós, não uma ansiedade doentia que nos tira o equilíbrio, que nos rouba o sono, que nos faz cometer desatinos. Por isso nós consagramos este pão e entendemos que ele está sendo compartilhado para a nossa cura. Participemos em nome de Cristo Jesus. Levante seu cálice. Este sangue foi derramado por mim e por você. E se teve alguém que foi tentado em todas as coisas, foi Jesus. Você acha que o Getsemane não foi uma crise de ansiedade generalizada? O Getsemane foi uma crise de pânico, a ponto de fazer Jesus transpirar sangue. Ele sabe o que você entende, ele entende o que você vive, ele entende o que você passa, porque ele já viveu isso. Ele não pecou, ele não transgrediu, porque ele soube viver cada etapa do processo da sua vida. E por isso este sangue foi derramado por cada um de nós. Deixa eu falar algo para vocês muito importante. Jesus, antes de derramar o sangue na cruz, ele derrama no jardim. Porque antes de nos reposicionar e nos alinhar na cruz, ele nos devolve o ambiente. Onde o homem caiu, Jesus restaurou. Então nós podemos hoje não viver mais em um ambiente sintomático, mas nós podemos viver num ambiente espiritual. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus, naquele momento da hiperidrose e da hemorroide, aquele momento em que saiu gotas de sangue pelos seus poros, as suas mãos suaram sangue, seu paladar suou sangue, saiu lágrimas dos seus olhos, seus ouvidos, suas narinas, todos os sentidos eles foram consagrados. E se você hoje entende que você faz parte do corpo de Cristo, você não pode mais viver segundo os sentidos da alma. As suas mãos que antes corriam desesperadamente, ansiosas para fazer coisas afoitas e preocupadas, hoje serão mãos que trabalharão habilmente segundo o tato da eternidade. Os seus olhos, eles não serão mais olhos que guiarão segundo as circunstâncias, mas serão olhos proféticos, olhos que enxergarão além das probabilidades e das possibilidades, olhos que serão alargados para enxergar o pleno conhecimento da verdade, a sabedoria de Deus. A sua boca, ela não vai mais falar desesperadamente sobre o medo, sobre circunstâncias, sobre situações do dia a dia. Não, a sua boca será usada para decretos e sentenças proféticas que mudarão destinos. As suas narinas, elas perceberão o doce aroma suave do incenso da adoração. Ou seja, todos os seus sentidos hoje não são mais os seus, mas são hoje da sua nova identidade, um corpo coletivo chamado o corpo de Cristo. Você não terá mais leituras sobre uma perspectiva humana e natural, mas você terá uma leitura sobrenatural da vida. O Senhor está te arrancando da terra e te levando para um lugar na eternidade. Por isso levante aos céus o seu copo, o seu cálice e agradeça. Senhor, muito obrigado pelo teu sangue que foi derramado, porque ele me dá acesso a realidades espirituais que a minha carne, ela não experimentaria de outro jeito. Eu quero, Senhor, estar contigo, e eu hoje recebo em mim a cura completa que o teu sangue proporcionou na cruz do Calvário. O teu sacrifício expiatório, vicário, me possibilita uma nova realidade de vida. Em nome de Jesus, participe.
Agora deixe seu copinho aí na cadeira, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim: não andeis ansiosos. Tudo pra mim, tu és Jesus. Amém? E agora, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, dê a maior e melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. Oh! Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Alfa e Ômega, o início e o fim. Tudo! Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Aleluia! Levante suas mãos ao alto. Senhor, muito obrigado por esta noite de libertação. Nós escolhemos, conscientes, de maneira responsável, a sair do cativeiro da ansiedade e usufruirmos da liberdade que só o Senhor pode dar. A partir de hoje, nós começaremos uma nova etapa, uma nova temporada na nossa vida, em que nós vamos crer nas promessas, no propósito de um lugar que emana leite e mel. Nós estamos sendo livres da mentalidade escrava e da ânsia de espírito, em nome de Jesus. Abrace o máximo de pessoas que você puder e abençoe esse irmão que está do seu lado. Oh, vão em paz, que Deus vos abençoe.